Boa noite, amigos internauta. Como é que vai, companheiros e companheiras, nessa nave maluca que pegamos emprestado nesse período de pandemia, a internet para poder se comunicar, para poder passar a visão que os trabalhadores e trabalhadoras têm. E hoje nós temos mais um convidado especial. Peraí, Hélio, todo dia é um convidado especial? Todo dia é um convidado especial. E esse também é daqueles convidados muito, mas muito especial. Ele pediu para apresentar da forma que eu vou apresentá-lo, né? Porque se eu fosse apresentar conforme o currículo que me passaram, a gente ficaria um bom tempo só apresentando essa pessoa extremamente importante na militância do Partido dos Trabalhadores. Ele é ex-deputado federal, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e atualmente se coloca nas trincheiras da militância. Boa noite, companheiro José Genuíno, tudo bem? Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer falar com você. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas reuniões presenciais com a diretoria do seu sindicato, que você preside, e agora eu estou fazendo essa virtual. Conte com minha participação, com a minha contribuição. É uma satisfação muito grande falar com vocês. Bom, os nossos internautas já podem perceber que pela primeira vez nós entramos antes da hora. A maioria das vezes a gente entra atrasado. Então, para aproveitar minuto a minuto da contribuição do companheiro Gé Genuíno, que tem muito a contribuir para a gente. Primeira pergunta, Genuíno, não é pergunta, né? A primeira questão que a gente coloca para conversar, como é que você está analisando essa conjuntura? Olha, em primeiro lugar, nós temos que situar que o epicentro dessa crise é a pandemia. E essa pandemia, que é a pandemia do coronavírus, é de fora do sistema para dentro do sistema. O coronavírus expõe as mazelas do capitalismo, deixa o sistema econômico neoliberal nu, desmonta aquilo que foi durante 40 anos cantado em prosa e verso como se o mundo resumisse na igreja dos mercados e no Deus do dinheiro. Estado mínimo, eliminação de direitos, sacrifício da democracia, corte dos gastos em políticas públicas, particularmente da saúde. Globalização significava dominação das potências, substituir a cooperação, a solidariedade por uma política de dominação. E, portanto, o coronavírus pega o país, o Brasil, no chão e afunda no poço do sofrimento, da dor, da morte, da falta de saúde, da falta de cuidado, a população, principalmente a população mais pobre. E essa pandemia encontra um governo que foi produto de uma sequência de cavalo de paus que foi dado na democracia. O golpe de 2016, a prisão do companheiro Lula, a eleição manipulada de 2018 e o governo que começa com o ajuste fiscal, com a reforma da Previdência, com a mudança na legislação trabalhista, com o corte nos gastos públicos, com a submissão aos interesses da potência hegemônica dos Estados Unidos e, portanto, o Brasil está debilitado, o Brasil está desorganizado, o Brasil está... A pandemia encontrou o Brasil despreparado. Por isso que é tão urgente e fundamental nós defendermos a plataforma de defesa da vida, da saúde, do emprego e da renda como questão central. Mas essa plataforma exige também que a gente combata este governo, porque o governo é um agravamento da crise, o governo é um aprofundamento da crise. Em vez dele passar orientação, autoridade política, segurança para o povo, ele passa insegurança, divisão, é uma verdadeira corrente de horrores, um festival de horrores. Por outro lado, essa crise, ela mistura uma crise econômica, uma crise social com uma crise política. E aí vem a crise institucional, que vai se aguçar com essas investigações no Supremo Tribunal Federal, que certamente vai para a Câmara. A disputa significa
um campeonato de horrores, de mediocridades, é o vale tudo. Se estabeleceu no Brasil o vale tudo. Quando se quebra as regras da democracia, o vale tudo vira cláusula pétrea. É isso que nós estamos vivendo hoje. Portanto, nós estamos atravessando uma conjuntura de crise política, de crise social, e as consequências da pandemia no aspecto econômico e social serão devastadoras. Primeiro, você tem um quadro internacional que já vinha em crise desde 2008. Você tem a crise da depressão, a crise da dívida e a crise do petróleo. Isso num país fragilizado, num país desorganizado, num país em processo de mudança estrutural que vem desde 2016, com o governo golpista e com a eleição manipulada, nós temos um quadro que vai exigir, no meu modo de entender, uma política muito firme de defender a vida, a saúde, o bem-estar e a renda, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma oposição sistemática a esse governo, uma oposição sistêmica, com a palavra de ordem de fora este governo e as suas políticas, e, ao mesmo tempo, a esquerda tem que discutir, nessa crise em que o futuro da humanidade está em disputa, nós temos que discutir francamente que esses 40 anos de hegemonia neoliberal está colocando a humanidade num beco sem saída. Quer dizer, aquilo que foi pregado, aquilo que foi cantado, aquilo que foi entoado ao longo desses 40 anos, gerou essa desproteção da humanidade para enfrentar a crise do coronavírus. Portanto, nós temos que discutir uma nova ordem internacional, baseada na cooperação, na solidariedade, na autodependência dos povos. Nós temos que mostrar claramente que o sistema capitalista produz isso e defender claramente que nós temos um outro modelo de organização da sociedade humana, um outro modelo de relações políticas, de relações sociais e econômicas, baseado na solidariedade, na liberdade, na democracia substantiva que institui direitos com base na soberania popular. Portanto, nós temos que ter uma cabeça muito firme para sair dessa crise e que o povo está abatido, o povo está com medo, o povo está temendo o pior. E nós como propagandista, nós como protagonista de um futuro humanista, democrático, nós temos que discutir com ousadia, com clareza, com coragem, o futuro para o nosso país e para a humanidade. É essa a minha introdução diante da pergunta que você colocou sobre a conjuntura. Beleza, a gente vai voltar nessa análise mais profunda que você faz de lutar por uma sociedade mais humanitária, mais humanista, como você coloca. Genuíno, dá uma pincelada para a gente essa questão do processo que pode sofrer o Bolsonaro de impeachment lá no Congresso. Você que conhece e conhece bem aquele espaço político, o que você acha disso hoje, se isso pode prosperar, se a rejeição dele, que deve estar subindo, vai abrir espaço para que o Congresso tenha coragem de discutir essa questão do fora Bolsonaro? Em primeiro lugar, nós temos que situar que este governo, ele comprometeu a saúde do povo brasileiro, porque não adotou medidas no momento certo, respeitando o pacto federativo, a posição dos governadores e dos prefeitos. Em segundo lugar, ficou disputando se abria ou se o isolamento era vertical ou horizontal, uma discussão estapafúrdia. Em terceiro lugar, quer dizer, um governo que transmitiu insegurança, não tomou as medidas no momento certo e na hora certa. E este governo, ele produziu também um festival de autoritarismo, seja em declarações, seja agora nas revelações feitas na disputa entre Moro e Bolsonaro. Eu quero deixar claro que, ao entrar nessa disputa, nós temos que dizer que essa disputa aí não é uma disputa entre dois ícones da direita brasileira, cada um ao seu modo, que buscou construir um Estado autoritário, um processo de negação da Constituição, um processo casuístico que agora estão brigando entre si. Portanto, nós não temos que fazer escolha entre eles. A escolha é que eles continuem brigando. Eu acho que o governo tem o seguinte cenário. Primeiro,
o impeachment, que depende da aceitação e abrir um processo na Câmara, que é um processo mais demorado, é um processo mais complicado. A segunda alternativa, que é a mais rápida, é o Supremo, que já aceitou a abertura de inquérito, pedir autorização da Câmara para processá-lo. Aí ele é afastado por 180 dias. E esse afastamento exige um quórum de 2/3. O terceiro elemento pode ser a votação no TSE da chapa que elegeu Moro e que elegeu Bozo e Mourão. Diante dessas possibilidades, nós do PT, eu defendo que a gente possa levantar um outro caminho, que é a convocação de eleições para presidente e vice-presidente. Tem uma emenda na Câmara tramitando que prevê a eleição para presidente e vice-presidente da República quando houver impedimento, renúncia, morte ou impeachment, que é até 6 meses antes de completar o mandato, o período presidencial. Porque numa crise como essa, nós temos que defender um avanço da democracia. A solução é mais democracia. E, nesse sentido, nós temos que defender que há mais democracia, mais direitos, vai exigir de nós uma outra questão importante. Nós temos que ter um programa mínimo, um programa concreto de defesa dos interesses populares. Por exemplo, a revogação da PEC do fim do mundo, a PEC 95, a revogação dessa política externa de alinhamento automático aos Estados Unidos, a taxação de lucros e dividendos. Os bancos têm que pagar por essa crise. Um sistema tributário progressivo para quem ganha mais. O fornecimento através de renda básica, de renda mínima, proteção para pequena e média empresa. A questão do financiamento para a garantia da vida e do sistema de saúde. Portanto, essa plataforma ela é muito importante que a gente levante numa saída democrática e popular, para que o acordo das elites não produza uma conciliação por cima e, mais uma vez, o país não enfrente seus verdadeiros problemas. Por quê, Hélio? O país está vivendo uma crise que vem se arrastando desde 2016. Essa crise vem e a democracia não suporta cavalo de pau. Aqueles que acham que pode brincar atropelando a democracia, as regras, não dá. A madeira que bate no Chico, bate no Francisco. Aqueles que achavam que derrubando o governo do PT, prendendo o Lula, resolveria o problema, está aí o que está acontecendo. Aí eles brigam entre eles, porque cria-se um modelo de autoritarismo, um modelo de manipulação, um modelo de desrespeito à soberania popular que dá nessa insegurança. Portanto, eu acho que nós temos que ter essa plataforma. Por outro lado, eu acho que nós temos que apoiar todas as medidas contra o governo, nós temos que apoiar impeachment, permissão para processá-lo, a CPI, no caso, principalmente a que está no Senado da fake news, mas nós devemos discutir no bojo dessas medidas a emenda que prevê eleição direta para presidente da República. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com um processo de mobilização popular. Essa mobilização é virtual, mas nós devemos, com o fim da pandemia, chamar o povo a se mobilizar. Se a gente não mobilizar o povo, não é possível uma saída só pelo lado da cúpula institucional. Portanto, eu acho que nós devemos apoiar todas essas iniciativas, priorizar aquela que é mais democrática, tá certo? E, evidentemente, fazer um debate de mérito sobre as responsabilidades de ter levado o país a essa situação. É claro que a pandemia atinge todos os países. Agora, você está vendo aí que tem países que estão enfrentando melhor do que outros, porque tem um sistema de saúde estruturado, tem um governo que passa confiança, tem instituições que funcionam, não tem esse festival de horrores que está acontecendo no nosso país. Portanto, é dramático a questão das consequências da pandemia. Você vê o número de mortes crescendo, é um quadro de insegurança muito grande e, portanto, a tarefa central é não deixar de lado a plataforma emergencial, que, aliás, foi definida pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, que une várias entidades, e nós devemos ser rigorosos e contundentes na defesa das medidas que diminuem o sofrimento do povo e garantem a sobrevivência. Agora, nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que
tratar da questão política, porque há uma crise de governo, e se essa crise não for enfrentada, o que vai acontecer com o país e com o mundo, do ponto de vista econômico e social, com o pós-coronavírus? Portanto, nós temos que trabalhar com os pés no hoje, mas com a cabeça no amanhã. Genuíno. Eu vou aqui ler os... Eu não estou colocando os internautas aqui, porque a tarjeta fica tampando o rosto, mas eu vou ler para você, escutar os companheiros que estão nos acompanhando aqui na nossa live. A Bruna Silva manda um boa noite, companheiro. Fernando Porto. O Odair Cabreira, grande militante nosso, lá de Diadema, Odair Cabreira. A Val Brito, a Sueli, o Anselmo, o Miguel Biaso, a Índia Mariano, o Carlos Eduardo de Brito, o Anderson, o Flávio, vamos aqui, descendo aqui, o Matheus Baeta Diógenes, manda um abraço, o Cleidson, manda um boa noite, a Lídia também, o Davis, a Jordana, o Toninho que não conseguiu entrar ontem na live, conseguiu entrar hoje, também manda um boa noite, a Viviane Soares, também manda um boa noite. Viviane Soares, está lá da gente com o sindicato, Genuíno, é a sobrinha do Serjão, ou prima do Serjão, nosso ex-prefeito aqui de Carapicuíba. Lenilda Rodrigues também está aqui, mandando um abraço, a Joelma, o Miguel. Como faz uma pergunta para você? Deixa eu ver aqui para a gente atender o nosso internauta, que depois a gente retoma essa trajetória dessa discussão que a gente está fazendo, que eu queria te perguntar mais uma coisa sobre essas alternativas que a gente está vendo aí de troca de governo. Aí o Miguel Biaso diz o seguinte, Genuíno, como você vê a atuação dos militares nesse processo de desgaste de um governo que setores das Forças Armadas estão umbilicalmente ligados? Em primeiro lugar, eu acho que não são setores. É o conjunto das Forças Armadas, da Reserva e da Ativa, que produziu esse candidato, respaldou a sua eleição e está respaldando o seu governo. Isso aconteceu porque as Forças Armadas foram capturadas por uma política de submissão à hegemonia americana, com medo da guerra revolucionária, com medo da quarta guerra entre Estados Unidos e China, por uma política de doutrinação anti-PT, anti-esquerda. Aquilo que nós tentamos fazer com a Estratégia Nacional de Defesa, com a política de autonomia científica, de aliança com a América do Sul, com a aliança com a África e com os BRICS, foi negado, foi rompido, foi alterado para uma política de submissão. Veja o que está acontecendo com a Embraer, e a Boeing dá uma rasteira na Embraer. Veja o que acontece com a base de Alcântara, o que pode acontecer com os programas de autonomia e pesquisa tecnológica. Portanto, esse conservadorismo que aflorou nas Forças Armadas, um conservadorismo de defender a ordem interna, um conservadorismo que defende uma educação conservadora, um conservadorismo que se baseia no autoritarismo. Claro que nem todos têm os mesmos métodos do Bozo, nem todos têm os mesmos métodos do pandemônio. Uns têm mais civilizado, mais educado, mas o conteúdo que é aplicar um programa econômico neoliberal, aceitar a hegemonia americana, diminuir direitos e vetar, veja bem, vetar a esquerda como protagonista. Por isso que houve esse cerco ao companheiro Lula com a sua prisão e agora as tentativas de impedir a restituição dos seus direitos políticos, é uma visão conservadora, reacionária, e eles estão não só dentro do governo, e a oportunidade deles governarem o país por via da eleição do capitão, mas estão determinando uma espécie de tutela. E é isso que eu acho que é um dos pilares que sustenta esse governo. A outra, uma base protofascista que se organiza em torno de palavras de ordem violenta, de preconceito, de defesa da violência, da tortura, e busca criar um fundamentalismo nas questões de comportamento, nas questões das relações, da defesa da família, do país, de defesa da soberania. Portanto, ele tem uma base social. Isso aflorou no fundão da sociedade. E nós temos uma luta para disputar corações e mentes, que eu acho que vai exigir de nós a construção de um programa
de uma alternativa radicalmente democrática que dê conta da soberania nacional, da defesa do meio ambiente, da defesa da democracia, da defesa dos direitos, da defesa da saúde pública, da educação, da defesa da plataforma libertária para as mulheres, comunidade LGBT, para a população negra, para a população indígena, para a população quilombola. Nós temos que ter um outro modelo de sociedade. Esse autoritarismo fundamentalista, maniqueísta, violento, nós temos que enfrentá-lo. Portanto, eu acho que esse conservadorismo produziu o que eu chamo de uma tutela das Forças Armadas sobre o governo. É uma parceria de lá e de cá. Está dentro e está fora, mas está fora e está dentro. Eu acho que é isso que está acontecendo. Genuíno, sobre essa questão, eu queria ver com você a questão da saúde, que hoje está tão difícil. A gente tem acompanhado aí a denúncia dos companheiros de vários sindicatos. Hoje eu estava com o Almir, que é presidente lá do Sindsaúde, do ABC, estive conversando com a Cleonice, presidente do Sindsaúde aqui de São Paulo, e o Serginho, presidente do Sindicep, e é dramático a história dos companheiros na saúde. Mas a gente sabe que ao longo de vários anos a saúde foi constantemente sendo atacada por esses projetos de redução de Estado. Você foi deputado federal constituinte, você ajudou a fazer essa Constituição. O que você acha que faltou ou não faltou? O que você acha que aconteceu nesse processo todo? Se a DRU, né, a circulação da Receita da União que arrancou dinheiro da Seguridade Social, da Previdência, elas foram um mecanismo que foram tornando o SUS, além de ser um sistema muito importante, mas foi enfraquecendo ao longo desses anos por ataque desses governos que querem privatizar a saúde. Olha, em primeiro lugar, a crise seria mais grave, mais profunda, se não existisse alguns instrumentos da política do SUS, da política de assistência social. Eles não destruíram tudo, portanto, podia estar melhor. Se não fosse a PEC da morte, a PEC 95, se não tivesse havido corte na assistência social, não tivesse havido corte no Bolsa Família, se a gente não tivesse feito a mudança na CLT, com a precarização, com a uberização, o país tinha melhores instrumentos para enfrentar a pandemia. Agora, é verdade que se criou no país a hegemonia neoliberal, partiu do seguinte princípio: a austeridade fiscal acima de tudo e acima da vida. Isso está derrotado. Não existe nada acima da vida humana. Que austeridade fiscal é essa? Que é para garantir a segurança dos que compram títulos da dívida pública, dos que investem no sistema financeiro, dos que lucram nas bolsas, dos que lucram em bancos, e a vida humana? E o dinheiro para hospitais, para leitos, para pagar salário, para aumentar a contratação de médicos e enfermeiros. Aliás, nós temos um contingente de heróis e heroínas que estão na ponta dessa guerra, no combate contra a pandemia, correndo sérios riscos. Agora, o país não discutia isso. Criou-se uma ideia de que gastos sociais eram um luxo. E olha o que está dando. Então, nesse sentido, eu acho que nós aprendemos. Por exemplo, a Constituição de 88, ela tem algumas cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais, o artigo 7, veja bem, o SUS, a Lei de Assistência Social, a Lei de Educação, esses elementos centrais foram aniquilados. Primeiro, as garantias individuais foram relativizadas. E se passar a quebra da cláusula pétrea, que permite prender as pessoas após julgamento em segunda instância, aí é o autoritarismo. A CLT, a reforma da Previdência e a CLT quebrou a cláusula dos direitos sociais. O corte das verbas para políticas sociais dificultou muito. Portanto, nós temos que recuperar a ideia de que gastos em políticas públicas, gastos em assistência social, gastos em saúde, é uma questão de defesa da vida. Portanto, isso fica mais claro. E eu acho que essa lição, nós lutamos no nosso governo para garantir política de inclusão social. Igualdade social, democracia e soberania nacional são questões chaves. Agora,
nós aprendemos também com essa crise. Nós, por exemplo, nós distribuímos renda, mas nós não mexemos na riqueza. Nós temos que ter mexido na riqueza, na cobrança de imposto sobre dividendos e lucros. Nós não estabelecemos uma alíquota acima de quem ganha mais, do topo. E, portanto, nós tínhamos que ter mexido na distribuição da riqueza. Nós não mexemos. Foi uma falha nossa. Nós temos que ter feito uma reforma nas instituições democráticas do Estado. Por isso que hoje nós estamos diante de uma situação que exige praticamente uma reformulação, uma refundação das instituições democráticas, que elas foram derrubadas, elas foram postas no chão, elas viraram uma sequência de casuísmo. Nessa questão das políticas públicas, eu acho que uma das consequências da crise da pandemia, e chama a atenção, da crise econômica e social, é o debate sobre o modelo de Estado, de investimento social, e esse debate vai ser fundamental desde já, porque se depender do sistema capitalista, eles vão repetir a fórmula tradicional: mais crise, mais exploração, mais sofrimento, mais opressão. E nós temos que defender um programa de mudanças profundas do modelo que gerou essa desproteção da sociedade e da humanidade. Portanto, nós temos que colocar no centro de uma política democrática e popular os investimentos públicos na vida, na saúde. A democracia, para nós, só se viabiliza se ela tiver duas pernas: os direitos e a soberania popular. Portanto, com essas duas pernas, nós podemos refundar as instituições democráticas e construir um modelo de sociedade fraternal, humanista, colaboracionista, solidária, que é o que essa crise está exigindo de nós. Genuíno, eu vou ler aqui os nossos amigos que estão participando com a gente na live. Vê se você consegue puxar um pouquinho o computador, a tela dele, só deitar para mim poder te enquadrar melhor aqui. Não, o contrário de... Sobe um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não, sobe. Isso, um pouquinho mais só. Aí, fantástico. Tá bom. Agora tá espetacular, tá divino. Depois daqui a gente vai produzir para o YouTube, vamos ter outros desdobramentos dessa conversa nossa aqui enquanto mídia social. Bom, o Roberto aqui, Roberto Santos, que é do Movimento Vermelho para Lutar, ali da Freguesia do Ó, manda um forte abraço. Tem vários companheiros aqui do Diretório Zonal, lá de São Miguel Paulista, o presidente do diretório, os outros camaradas aqui, mandando um forte abraço. Você esteve lá fazendo um debate com esses companheiros, né? Eu tive também lá nessa oportunidade. Muito importante esse debate. Bom, o Orlanildo também passa, o Carlos Ivan, que é o presidente do diretório, o Carlos Germano também que está lá. Temos aqui o Ariovaldo de Camargo, secretário nacional de Finanças da CUT. Boa noite, Eli. Muito boa noite, Genuíno. Excelente live, muito esclarecedora. Um gigante PT e defensor da democracia. Genuíno é um exemplo de militância e liderança que me orgulha de ser petista. Esse é o Ariovaldo, da Executiva Nacional da CUT, o nosso secretário de Finanças, o Renatinho também, o Cleidson, a Selma manda um abraço, o Miguel Biaso também que esteve aqui, a gente já fez a pergunta. É outra pergunta, Miguel? A situação nacional ele já falou, aqui é o Enio. O Enio pergunta aqui, quero perguntar ao Genuíno sobre a situação nacional, quem é mais perigoso, Bolsonaro ou Bozo? Isso aí já acabou, já passou, você entrou atrasado na live, né? Só pode ser, grande companheiro Enio. A Célia Assis também está aqui, a Toninha, lá do Campo Limpo, dando aqui, a Rafaela Cristina também do Vermelho para Lutar. Ver aqui o Marcos se tem alguma pergunta. O Miguel Gomes, que é lá do movimento do Sítio Jaraguá, movimento de moradia. A Ellen lá da assessoria da nossa deputada estadual, Márcia Lia. Estão todos aqui falando. Genuíno, quando a gente fala em militar, e enfim, tem e algumas pessoas que não conhecem bem esse debate, que os militares são nacionalistas, defendem o interesse nacional, portanto, eles podem guiar muito melhor o país. O questionamento que eu faço é o seguinte:
Existe diferença entre os militares do golpe de 64 e os militares que estão no governo do Bolsonaro hoje? Sim ou não? Se existe, dê qualquer essa diferença. Se não, a gente vê, na minha opinião, um militarismo entreguista e subordinado aos interesses norte-americanos. E eu queria falar para você, eu tenho acompanhado as comunidades quilombolas de Alcântara, lá no Maranhão, que estão sendo expulsas das suas terras, que são pessoas que moram há séculos no mesmo lugar, e esse governo entreguista que está dando a base de Alcântara para o governo norte-americano está levando à expulsão dessas famílias. Mas a pergunta é, qual é a diferença desses militares de 64 e os militares de hoje, Genuíno? Olha, em primeiro lugar, a época histórica é bem diferente. Em segundo, os militares que deram o golpe de 64 e implantaram uma ditadura violenta, terrorista, sanguinária, tinha na sua frente um projeto de desenvolvimento econômico, que foi o Milagre Brasileiro, depois o segundo PNDE do Geisel, tinha algumas posições de uma certa autonomia. Hoje, eu acho que não há propriamente um mando militar como na ditadura, mas há uma posição uma posição mais ideológica, mais cultural, anti a esquerda, e isso foi muito alimentado pelo lavajatismo. Há uma posição de subordinação da hegemonia norte-americana, e há uma política de fortalecimento das diretrizes do neoliberalismo em aceitar privatizações, em aceitar desregulamentação, em aceitar, por exemplo, a eliminação de direitos. Portanto, eu acho que, por exemplo, nós estamos diante de uma crise desse porte da pandemia. E se imaginava que o Brasil tivesse um parque industrial voltado para produzir equipamentos na área de saúde. Quer dizer, o Brasil não teve investimento para priorizar a produção industrial de conteúdo nacional, com os financiamentos, com as instituições bancárias. Quer dizer, essa política foi reduzida a uma ideia de soberania que é pelos símbolos e pelo território. Soberania hoje, no mundo, não é somente isso, significa autonomia tecnológica e científica, significa parceria, significa nichos tecnológicos, significa capacidade de influenciar numa ordem mundial multipolar, significa autonomia e dignidade política na relação entre os países. E a maneira sabuja com que o Brasil hoje está se submetendo ao governo Trump é uma vergonha. Veja bem a reprodução das mesmas orientações. Portanto, aquela política externa sul-sul, aquela política de autonomia, aquela política de a soberania ativa e altiva, política externa altiva e ativa, a integração sul-americana era um elemento fundamental, por exemplo, para você enfrentar coletivamente uma crise pandêmica como essa, a crise da pandemia. O estreitar as relações com os BRICS era um elemento importante para o Brasil ter maior protagonismo, mas nós abandonamos tudo isso e fomos para uma submissão quase de mão única aos Estados Unidos. Portanto, nesse sentido, eu acho que houve um grande retrocesso na instituição militar. Eu trabalhei muito, defendi a política nacional de defesa, que pressupunha uma política de autonomia estratégica, de dissuasão, que o Brasil tivesse capacidade na área tecnológica, em satélite, em informática e na questão nuclear. Esses programas estão correndo sérios riscos e que o Brasil pudesse priorizar a capacidade tecnológica. O problema hoje das Forças Armadas não é o efetivo, é a tecnologia. Agora, quando as Forças Armadas ocupam da maneira que estão ocupando o governo, ocupando como estão ocupando cargos no Ministério da Saúde, nas outras instituições, quer dizer, eu acho que vai virar uma força voltada para os assuntos internos, voltada para a garantia da lei e da ordem, voltada para aquilo que era a influência dos Estados Unidos para que o Brasil, as Forças Armadas, olhem o inimigo interno, a ideia dos
que esteve presente no final do século XIX, início do século XX, de Capitães do Mato, de toda uma concepção conservadora e autoritária. É isso que nós temos que discutir. Portanto, eu acho que nós fizemos uma tentativa. E essa tentativa, que foi a Estratégia Nacional de Defesa, ela produziu uma orientação. Mas veja bem, aquilo foi aceito, mas não foi assimilado. Aquela Estratégia Nacional de Defesa. Por outro lado, veja bem como as Forças Armadas se uniram em defender os princípios da ditadura, a crise que se provocou em torno da Comissão da Verdade. Então, tudo isso é uma sequência que tem a ver com a história do Brasil. A história do Brasil, lamentavelmente, mostra que toda vez que a gente discutiu democracia, soberania e igualdade social, houve rupturas, houve quebras da ordem estabelecida, quebras da ordem democrática. Então, o nosso desafio é construir uma alternativa democrática e popular que seja protagonista de um projeto de liberdade, de democracia, de soberania nacional, de garantia de direitos. Portanto, qualquer atalho não vai garantir a execução dessas exigências para garantir direitos, democracia e soberania. Pois bem, temos aqui a continuação dos companheiros aqui na nossa live aqui, mandando um abraço, fazendo algumas perguntas. Genuíno, eu queria, para a gente sair dessa discussão que já foi bastante importante sobre o porquê que os militares estão ocupando esses cargos e quais são as reais intenções dele, que, na minha opinião, militar é bom para a defesa, tecnologia, o restante é muito complicado, né? Enfim, não acho que estão capacitados para isso, a não ser para a repressão interna, como você falou, para poder fazer perseguição. Mas você queria falar? Pode falar, Genuíno. Não, eu quero só dizer o seguinte, eu não estou aqui discutindo preconceito, eu estou discutindo papéis. E a questão da defesa é principalmente acesso à tecnologia de ponta. Defesa é poder dizer sim ou não. Defesa é ter autonomia. Defesa é se relacionar de uma maneira interdependente, mas com independência. Portanto, não é esse unilateralismo de aliança com os Estados Unidos, não é essa coisa de ver a esquerda como inimiga, não é essa coisa de ficar tuitando para garantir processo contra A, B ou C. Isso não é o papel. O papel das Forças Armadas é um papel nobre em torno daquilo que é essencial para a defesa, para o projeto nacional. Você só tem sentido a defesa se você tem um projeto de desenvolvimento nacional. Por outro lado, você tem que ter uma indústria de defesa com autonomia tecnológica. Isso é o que se discute hoje no mundo. Portanto, eu quero dizer que, sem nenhum tipo de preconceito, eu faço uma crítica ao papel que, lamentavelmente, está sendo desenvolvido. Quer dizer, você começa a ouvir discursos defendendo o AI-5, defendendo o golpe, defendendo a intervenção militar, e as pessoas não falam nada. A ordem do dia, por ocasião de 64, foi lamentável, do ministro da Defesa e dos 3 comandantes. Quer dizer, esse tipo de coisa antiquada, conservadora, parece que resgata aquilo que está na história da doutrina conservadora e autoritária na formação do pensamento militar brasileiro. Genuíno, vamos lá, vamos dar um passo à frente e discutir um pouco agora o futuro, né? Diante dessa pandemia, dessa mudança brutal que a gente está passando, como é que você estava, antes desse processo, fazendo um conjunto de debates, eu sou testemunha disso, em todos os lugares que te chamavam, você ia lá com a extrema experiência que você tem, competência, para poder ajudar os companheiros numa análise de conjuntura, numa reflexão. Como é que você está vendo agora para frente? O que você acha que os movimentos progressistas têm que fazer? A sua sugestão para continuar nessa trincheira de luta agora? Como é que você acha que se deslumbra para frente? Em primeiro lugar, o nosso futuro depende de como a gente vai enfrentar a pandemia. O primeiro passo é enfrentar a pandemia e defender o povo, a vida, a saúde, o emprego e a renda. Segundo, se preparar
para impedir que o povo, que caia nas costas do povo a crise econômica e social pós-pandemia. Terceiro, nós temos que defender um programa democrático popular que pressupõe a substituição desse governo e das suas políticas por um outro governo, por um outro modelo de organização da sociedade. Por isso que eu defendo fora Bolsonaro e das suas políticas, do seu governo. Fora Bolsonaro, Mourão, Moro, fora esse sistema que foi produzido em cima do cavalo de pau feito da democracia. Isso vai exigir da esquerda, e particularmente do PT, uma tática muito sofisticada. Nós temos que ter uma frente progressista e popular de esquerda, permanente, que disputa eleições, que tem um programa mínimo, e, ao mesmo tempo, alianças pontuais. Alianças pontuais em defesa de bandeiras democráticas, contra a tentativa neofascista, a bandeira, a aliança pontual como a questão do impeachment, como a autorização de processo, são alianças pontuais, mas nós não tivemos uma aliança permanente dos partidos à esquerda, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, nós não teremos força. O núcleo central é isso. Para quê? Para que o golpe de 2016, a prisão do companheiro Lula, a eleição manipulada, objetivou afastar o papel protagonista da esquerda, representada principalmente pelo PT. E tanto a direita truculenta, a extrema-direita, como a direita, que diverge dos métodos, não é questão fechada, não aceita que a esquerda, particularmente o PT, seja protagonista. E nós temos que fazer esse enfrentamento político para voltar ao protagonismo. E quando você luta para ter protagonismo, nós temos que saber navegar contra a maré. Por exemplo, foi muito importante o PT marcar aquela posição no colégio eleitoral. Foi muito importante o PT marcar a posição contra o plano cruzado. Foi muito importante o PT atuar como atuou na Constituinte. Isso possibilitou o PT acumular força para ser protagonista, elegendo governadores, prefeitos e o Lula como presidente da República. Portanto, nós temos que ter uma tática. Eu sei que, atualmente, a correlação de força nos é desfavorável. Eles têm uma hegemonia. A hegemonia está no campo da direita. Eles estão disputando entre eles. Mas nós temos que ter autonomia para ter nosso programa, nossa mobilização, nosso tipo de frente e acumular força. Defensiva estratégica não significa defensiva tática. E ter iniciativa tática. Iniciativa para defender unidade, iniciativa para fazer denúncia, para deslegitimar este processo medíocre, atabalhoado, que está dominando a política brasileira. Portanto, eu acho que a própria crise da pandemia possibilitará a esquerda fazer um discurso que resgate as suas posições. Não é tirar parte. Nós queremos que a pandemia não coloque o povo na morte, no sofrimento e nos cemitérios. Dê condições de sobrevivência. Mas nós temos que mostrar que é necessário recuperar o papel do Estado, o papel das políticas públicas, o papel do financiamento da geração de emprego, o papel do Bolsa Família, o papel da renda básica. São questões que estavam sendo retiradas da pauta e nós temos que colocar. Portanto, eu tenho uma perspectiva otimista. Sei que nós estamos numa tarefa de resistência, de acumulação de força, mas nós temos que ter iniciativa e é fundamental a unidade das forças de esquerda, a unidade dos movimentos populares, dos movimentos sociais, e a gente não pode ficar isolado, mas não ao isolamento e não à diluição. Nem isolamento, nem diluição, Hélio. Beleza, Genuíno. Entrou aqui vários companheiros na live, um nobre companheiro, José Alves Neto, que está lá em Eliseu Martins, no interior do Piauí. Netão, forte abraço. Netão, um grande abraço. Falou que ia entrar na live hoje e está lá na roça, o Genuíno. Está na roça. Está fazendo, está carpinando. Esse aqui foi dirigente nosso e agora voltou lá para o Piauí e vai ser candidato lá a prefeito de Eliseu Martins. É isso aí, Neto Alves. Estamos aqui. Carlos Eduardo também manda um boa noite. O Austric também manda um boa noite. Austric de Carapicuíba. Isso, de Carapicuíba. Ele perguntou sobre fora Bolsonaro, Austric, ele já falou. Depois o Genuíno depois dá uma falada mais sobre isso.
Mas, Genuíno, nós temos, olhando daquela questão que você acabou de falar aqui, das alianças táticas, nós temos uma eleição esse ano para prefeito e vereadores, que é uma eleição que você sabe que é importante dentro da democracia, como você sempre defendeu, né? Lembro que o Genuíno, em 90, fazia parte de uma corrente chamada Democracia Radical, é isso, Genuíno? É, exatamente. Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, lembro agora. A mente vai vasculhando aqui as coisas. E o que você acha que como é que tem que ser essa aliança tática agora? Eu sei que o PT, em alguns municípios importantes, capitais, não vai ter candidato, vai se compor com o Freixo no Rio, com a nossa candidata a vice-presidente lá em Porto Alegre, a Manuela Dávila. Como é que você vê nesse momento agora, uma coisa objetiva que está aí próximo, a gente não sabe se acontece dia 4 ou dia 15, mas, pelo jeito, acontecem as eleições. E qual é a sua posição em relação às eleições lá para frente? O eixo da nossa tática eleitoral para 2020 é ter como núcleo central uma aliança à esquerda. Uma aliança à esquerda com o PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, nós temos que e com os movimentos populares. Nós temos que fazer aliança permanente para disputar a eleição e ganhar. É diferente de alianças pontuais. Aliança pontual é um objetivo concreto, num tempo concreto. Eu defendo frente de esquerda progressista e aliança pontual. Para ganhar, para disputar a eleição e governar, é uma frente permanente, mais à esquerda, que é que eu defendo. Por exemplo, eu acho que o ideal aqui em São Paulo é a gente ter uma aliança que aglutine pelo quadro que está posto, o PT, PSOL, PCdoB. Eu acho que o ideal era que o Haddad fosse candidato a prefeito como cabeça de chapa, como no Rio de Janeiro, com o Freixo, como na Manuela, em alguma cidade do Nordeste, que nós temos candidatura própria num sistema de aliança. Portanto, eu acho que nós temos que ter uma tática de fortalecer a aliança à esquerda, com um programa contra o neoliberalismo, um programa de radicalização da democracia, um programa de defesa dos direitos, um programa de vincular a viabilização administrativa das cidades com a questão, com a discussão do modelo, porque este modelo que está aí, ele vai viabilizar uma gestão democrática numa cidade do porte de São Paulo. Nós temos que fazer essa relação entre a disputa local e a disputa nacional. Por outro lado, eu acho que essa aliança é uma aliança permanente à esquerda. Agora, você tem a aliança pontual mais ampla. Por isso que eu acho que seria muito importante, nesse momento, o PT tem que trabalhar com duas pernas. O trabalho institucional, que é disputar a eleição, mas tem que ter consciência que o futuro do país não vai depender só de eleição. O futuro do país vai depender de mobilização popular, de mobilização social, de organização do povo, de reorganização dos sindicatos, das entidades populares, do poder popular nas regiões, buscar uma territorialização para a nossa ação coletiva. Portanto, só a luta eleitoral institucional não será capaz de fazer o enfrentamento dos termos em que ele está posto. É minha contribuição, até pela minha experiência, que eu vivi intensamente esse debate, a experiência no parlamento, a experiência na presidência do PT, e, de uma certa maneira, eu faço um balanço, de uma avaliação, de uma prestação de conta, que eu acho que eu participei de uma orientação política que podia ter sido melhor situada em relação à institucionalidade, em relação ao sistema de aliança, em relação a não ter feito reforma nas instituições, porque o que nós estamos vendo é que a classe dominante brasileira, ela é preconceituosa, ela é violenta, ela não quer saber de direito, ela não quer saber do povo, ela quer massacrar. Veja que eles produziram essa figura que está dirigindo o país. Isso foi uma escolha. Foi uma escolha que eles fizeram para derrotar o PT. Prenderam o Lula para botar esse cara. Não apoiaram o Haddad para apoiar esse cara. Foi uma escolha. É uma classe dominante que aceita qualquer coisa desde que ela não perca nada. E nós temos que entender que a luta é radical no sentido de ir na raiz dessas questões. Então você acha, Genuíno, que não estou concluindo nada, só estou tentando entender isso,
que não está descartado um golpe militar, por isso que tem que ter uma atuação no parlamento e com as massas para poder... Claro, eu acho que o golpe foi dado. O golpe foi dado em 2016, no processo eleitoral. Os militares estão governando o país através de um processo da eleição do capitão. Foi dado. O que você pode ter é uma intensificação maior ou menor da repressão. Isso vai depender da correlação de força. Eu acho que essa questão não está posta como o cenário de maior probabilidade. Porque eles estão governando, eles estão ocupando, eles estão exercendo o poder no sentido da orientação, dos espaços e tal. Portanto, eu acho que nós não podemos separar o presidente da República das Forças Armadas, porque ele nasceu de onde? Quem sustentou a eleição? Quem deu o aval? Quem produziu todo esse casuísmo que acabou gerando essa figura? Então, e quem está ocupando o governo? Aquela fotografia do Planalto com 5, 4 estrelas fala por si só. Genuíno, tem várias perguntas aqui, tem uma que é bastante apimentada, mas eu vou ter que fazer aqui dos nossos internautas. Ítalo Cardoso está aqui mandando um abraço para você. Um abraço, Ítalo. Muito bom ter você aqui conosco. Eu fiz uma brincadeira com o Ítalo na live com o Zé Disseu, ele ficou bravo comigo. Me ligou e falou, você não podia ter falado isso. Então, eu estou pedindo desculpa aqui. O Genuíno é testemunha que eu não vou brincar mais com você, Ítalo. Eu falei que ele saiu do PT e se arrependeu e voltou. Mas era uma brincadeira carinhosa com o ex-dirigente do Sindicato dos Químicos, grande companheiro. Eu quero dizer que o Ítalo saiu do PT, mas não mudou de lado. Por isso que ele continuou no lado dos trabalhadores, do lado da esquerda. Tá vendo? Ítalo, espero que isso sirva como desculpa, tá? Sirva como desculpa. Meu grande amigo Ítalo Cardoso, grande pessoa. Aqui tem o Carlos Eduardo fazendo uma provocação para você, Gino. O pastor Jair entrou aqui também, que é do setorial interreligioso do PT. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Chiquinho também entrou aqui. O Paulo Ferraz está aqui com a gente, o Valmir. Bom, a pergunta dele é a seguinte, Genuíno. Deixa eu até colocar aqui no ar a pergunta, que é a seguinte. Genuíno, o que você acha da possível aliança Haddad e Marta Suplicy como vice? Sou contra. Eu acho que sou contra, deixo isso muito claro para os meus participantes desse debate, para os meus internautas, porque eu acho que eu tenho o maior respeito, mas certos princípios não podem ser rompidos, principalmente quando está em jogo a democracia. Houve um golpe autoritário no Brasil que rompeu com a democracia, houve uma reforma da Previdência autoritária, houve uma mudança na CLT de penalização dos trabalhadores. Eu acho que uma aliança desse tipo, né, vai desgastar o PT, a imagem do PT não é o mais correto. Beleza. Genuíno, nós estamos aqui chegando ao final dessa maravilhosa live, mas não precisa acabar. Eu gostaria que você, enfim, faltou algum tema que você quisesse abordar, aborde agora, coloque a posição que você acha importante. Está aqui o Cris falando, Genuíno, amo, por causa da sua resposta aqui. Já tem os seus fãs aqui. Fica à vontade, Genuíno. Olha, eu queria dizer para vocês que eu, na minha militância de 53 anos, eu iniciei em 67 no Ceará, eu vivi intensamente todas as escolhas que eu fiz. E ao viver intensamente, eu tiro lições das escolhas. E as escolhas de governar o Brasil foi uma escolha que valeu a pena. Nós fomos derrubados pelos nossos êxitos. Os nossos erros facilitaram o golpe. Nós temos que tirar lições disso. E eu tiro lições. Lições de não ter mobilizado a população, lições de não ter investido na organização de base, ilusões no sentido de não ter feito uma reformulação no sistema midiático, ilusões de não ter feito uma mudança no sistema político, de não ter feito uma mudança no sistema de distribuição da riqueza, nós ficamos só na distribuição de renda, ilusões que nós não fizemos nós achávamos que a classe dominante ia aceitar aquele processo que nós estávamos construindo democraticamente. E nós tivemos ilusão numa espécie de consenso. E esse consenso, a classe dominante preparou um golpe preventivo para impedir
que a gente realizasse mais mudança. Eu continuo confiando na luta, eu continuo confiando na capacidade de organização do povo e na ideia de que a esquerda tem uma tarefa histórica, principalmente nesse momento agora, que é discutir o futuro. E discutir o futuro significa como se a gente estivesse num carro com retrovisor e para-brisa. Nós temos que olhar o retrovisor, mas sempre olhando o para-brisa. Tirar lições, tirar ensinamentos e recolocar a discussão de um novo modelo de país, de sociedade, um novo padrão de organização da sociedade humana, um novo padrão de ordem mundial. Eu sou partidário do socialismo democrático, com radicalização da democracia, com liberdade, com pluralidade, com os direitos humanos, com uma sociedade que não viva do medo, do preconceito e do ódio. Eu continuo lutando por esse sonho. E esse sonho é o caminhar permanente. Como diz o poeta, o caminho é caminhar. Nós temos que caminhar, manter a cabeça erguida, num momento muito difícil da pandemia, que a gente está em isolamento. É a terceira isolamento da minha vida. Eu fiquei preso na época da ditadura, fiquei preso da democracia e estou agora na pandemia. E eu estou aprendendo. A gente tem que ter o coração quente e a cabeça fria. Nós temos que ter uma visão que o nosso projeto não é individual, é coletivo. Nós não temos, individualmente, a gente não vale uma cibalena com data vencida. É um projeto coletivo que incorpore a nossa individualidade numa dimensão humana de direitos. Portanto, eu não abro mão de lutar por uma sociedade de direitos, por uma sociedade radicalmente democrática, por uma sociedade que os seres humanos não sejam objeto da exploração do homem pelo homem. Muito obrigado e um grande abraço. Genuíno, antes de já encerrando, mas eu fui chamada a atenção aqui na live, a Gisela, ela falou assim, pô, vocês só fazem pergunta de quem vocês conhecem. Não, Gisela, a do outro companheiro eu não conheci, vou fazer só pergunta, mas o Genuíno já respondeu, mas ele pode responder de novo, né, Genuíno? Nós somos amantes da democracia. Ela falou que a gente não está sendo democrático, então deixa eu colocar aqui. Ela pergunta o seguinte, Genuíno, pelo amor à vida, 2 pontos, alguma chance de nos libertarmos e construirmos um país menos dominado por gente maquiavélica? Essa é a pergunta dela. Refiro-me aos mesmos, aos mandantes desse filósofo do poder. Acho que fala lá daquele... Como é aquele sujeito? Eu acho que esse é o meu sonho, Gisele. Eu acho que nós podemos lutar. Se a gente se reconectar com o povo, se a gente for para a base, se a gente for para as entidades, para a mobilização social, para os movimentos populares, nós temos condições de construir um país em que o povo seja protagonista, em que os direitos sejam respeitados e que a gente possa ter uma Constituição que não seja apenas um formato para garantir o poder das classes dominantes. Que nós possamos ter não só uma lei formal, todos são iguais perante a lei, mas na prática são diferentes. Não, nós temos que ter uma democracia substantiva, que institua direitos, com respeito aos direitos, à diferença. Nós temos que ser radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, de cor, de sexo, de etnia, de costumes, de comportamento. Nós temos que ter uma sociedade que não tenha medo da felicidade e da liberdade. Eu luto por isso, e a razão disso é a razão da minha vida. Eu continuo lutando por isso mesmo em quarentena aqui em casa, sobrevivendo, que a tarefa nossa é sobreviver, e buscando essas formas alternativas de lutar e continuar com a perspectiva de transformação radical da sociedade. Genuíno, muita gratidão por esse bate-papo, esperamos tê-lo novamente aqui nessa live. Pedir desculpa aos companheiros que a gente não leu todas as perguntas, porque foram muitas perguntas, e a gente não dá para interromper a explanação que o Genuíno fez, porque isso aqui é uma conversa, mas eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, é meio complicado, mas muitas pessoas que estão aqui que querem escutar o Genuíno, né? Querem saber qual é a visão dele nesse momento agora, um companheiro que tem uma larga experiência, e se não está construindo o seu livro de memórias, vai aí a sugestão, porque o Zé Disseu já vai para o 2º volume. Estamos com o 1º volume dele aqui, do Zé, né? A memória do Zé está aqui, para quem quiser adquirir, está super simples, está em todas as livrarias, está no Amazon, pode ir lá, Livraria Cultura. Você vai estar construindo o seu também, Genuíno, que é importante, a sua história de militância.
Estamos trabalhando para fazer uma avaliação da história do Brasil e da nossa militância política. Beleza. Muito obrigado, Genuíno. Obrigado Um mesmo. grande abraço para todos e para todas, e eu quero elogiar a tua iniciativa como dirigente sindical, como militante político, politizar, através dessas lives, uma discussão política que eu acho fundamental nesse momento. E eu já deixo um convite para você, que nós vamos começar aqui uma discussão de 5 lives sobre tributação, sobre reforma tributária. Nós estamos lá com o pessoal do CESIT da Unicamp, com o Eduardo Faiani, com a Marilane Teixeira, e no final nós vamos discutir qual é a posição da esquerda com relação à questão de tributação no Brasil. Nós vamos querer, se possível, tiver agenda, eu queria que você fizesse parte, porque já é o debate de posição político, a última live que a gente vai fazer sobre esse tema, serão 5 lives. 5 lives, muito interessante. Meu guerreiro. Um grande abraço, companheiros. Um abraço, até mais, Genuíno. Obrigado. Bom, tivemos aqui, hoje tivemos uma live daquelas que ficam para a história. O gigante Genuíno conversou com a gente sobre a nova ordem social que devemos começar a construir para o pós-pandemia. Relações políticas e sociais que apontam para um futuro humanista e democrático em que nada seja mais precioso do que a vida humana. Isso nós estamos construindo e iremos consolidar com a coragem e solidariedade. O momento é de resistência para acumularmos as forças e alianças necessárias para deslegitimar esse governo autoritário e manipulador que está aí. O povo brasileiro está abatido e com medo, mas nós vamos ser os agentes da transformação que é necessária para o país voltar a crescer, a ser feliz de novo. Um forte abraço. Boa noite. Tamo junto.